Hoje a gente vai mostrar um passo a passo para melhorar a imagem na investigação da tireoide, que na verdade não serve só para tireoide, né? É um estudo de ajuste de imagem que vai ajudar em qualquer região, em qualquer exame. Então eu vou mostrar algumas ferramentas que estão disponíveis para a gente trabalhar a imagem da melhor forma possível. E no exame da tireoide isso fica muito sensível. Então, por isso que eu trouxe esse exame e, e na hora que eu estava fazendo e ajustando a imagem para que é uma coisa que eu faço assim muito automaticamente, né? Na hora que eu abro o preset de tireoide, ela me mostra, o preset está nesse formato, né? Nesse padrão, mas que eu não gosto. Eu considero que falta alguns ajustes para a imagem ficar ainda melhor. E é isso que a gente vai ver, esse passo a passo bem explicado, bem tranquilo, tá bom? Então, olha só, na hora que eu abro o preset de tireoide, ele está ajustado para iniciar em a frequência de 12 MHz, um dynamic range de 80. E o ganho, aí o ganho ele varia um pouco na hora que, dependendo de como a gente está trabalhando a imagem. Mas enfim, a gente vai ver isso tudinho. A primeira coisa que eu faço é mexer na frequência. Por quê? Apesar de ser uma estrutura superficial, perceba como as porções mais distantes do transdutor, elas ficam um pouco mais escuras, né? Então assim, a gente consegue uma imagem muito boa do istmo, mas as porções mais distais dos lobos, mais profundas, elas deixam um pouco a desejar, não fica tão legal. Uma outra coisa que eu reparei é que agora perceba o posicionamento do foco, ok? Então o foco está ajustado aqui mais no nível do istmo do que do próprio lobo, dos lobos, certo? Então a primeira coisa que eu faço é ajustar a frequência. Então a gente vai ver como fica só com o ajuste da frequência. Olha só, a frequência está em 9, que é a frequência seguinte a que esse transdutor e esse equipamento permitem, e aí a gente já percebe um pouco mais de nitidez nas porções mais profundas. Vamos voltar para o anterior para isso ficar mais nítido. Ó, anterior, frequência 12, e agora frequência 9. Tá vendo que o foco continua no mesmo lugar, o dynamic range continua no mesmo lugar e o ganho eu mantive também, tá? Então eu já tenho uma melhor imagem das porções mais profundas dos lobos. E o istmo, apesar de eu ter uma frequência menor, que eu perco um pouco de resolução, o istmo ainda continua bem legal. Então vamos voltar para a gente ficar olhando só para o istmo. Olha ali, ó, com 12 e com 9. Praticamente não alterou tanto a resolução do istmo, ok? O meu próximo passo vai ser ajustar o foco. Vocês vão ver que quando esse foco ele vem mais para o nível dos lobos, eu melhoro ainda mais a minha avaliação de porções mais profundas. Então eu vou manter 9 como frequência e vou manter o Dynamic Range também em 80 e o ganho também. Então, ó, só o foco. Aí, aqui, ó, o foco já está no nível dos lobos. Vamos voltar? Ó, aqui com foco um pouco mais para cima e aqui o foco no nível inferior. Eu já começo a perder um pouco da minha melhor imagem do istmo. Eu vou voltar. Olha o istmo. Aqui com o foco mais para cima e aqui o foco mais para baixo. Então eu perco um pouco de qualidade do istmo sim na hora que eu trago o foco mais para baixo.
E aí, na dinâmica do exame, eu vou sentir ou não necessidade de avaliar com foco mais para baixo ou mais para cima. Ou, na verdade, avaliar até com os dois posicionamentos. Eu analiso o istmo e depois abaixo o meu foco para analisar melhor essas porções mais profundas dos lobos. Então, eu vou voltar, tá? Foco para cima. Aqui eu tenho uma qualidade muito legal do istmo. E o foco mais para baixo. Eu melhoro aqui, mas aí eu perco um pouquinho no nível mais acima. E aí eu vou melhorar agora o meu Dynamic Range, eu vou botar um pouquinho mais granulado, um pouquinho menor Dynamic Range, a gente vai trazer para um nível inferior, ou seja, vou granular um pouco mais a imagem, porque os nódulos de tireoide, às vezes, eles têm uma ecogenicidade muito semelhante ao parênquima normal, ao parênquima adjacente. Então eu preciso às vezes dar uma granulada para melhorar a minha sensibilidade de perceber alguns nódulos, perceber alguns contornos que vão variar aí para identificar alguns nódulos, tá? Cuidado, porque quando a gente granula demais, a gente começa a criar muita imagem falsa. Ou seja, a gente começa a granular demais e acentua muito alterações sutis do próprio parênquima que não representam necessariamente um nódulo, tá? Então, cuidado quando for mexer no Dynamic Range para não valorizar coisas que não são lesões, tá? Então, ó, eu vou diminuir o Dynamic Range, ok? Então, eu granulei um pouco para perceber essa pequenas nuances de possíveis nódulos, tá? Não tinha nódulo nessa tireoide, tá? Então, não é esse o objetivo foi mais de trazer essa diferença de qualidade quando a gente vai manipulando, sabendo o que está fazendo, tá? E tem um outro detalhe de ajuste nessa imagem também, que eu vou voltar ao anterior. Perceba as porções mais distais, mais profundas da imagem, mais no plano inferior aqui, no terço inferior dessa imagem, né? Se a gente dividir aqui em três, perceba essa porção distal como o ganho vai aumentar um pouco ali, ó, tá? Essa é a última imagem, essa é a anterior, a última imagem. O que aconteceu? Eu trouxe um pouquinho o meu TGC desse nível um pouquinho mais para cima, também para valorizar um pouco as porções mais distais aqui e eventualmente perceber melhor as porções mais profundas dos lobos, tá? Então, lógico, isso é uma imagem estática e durante o exame eu senti essa necessidade, embora aqui talvez estivesse até bem razoável, mas eu considerei que assim ficaria ainda melhor para eu examinar essas porções mais profundas. E aí, ó, mantive o foco, eu só trouxe o Dynamic Range para 75 e aumentei um pouquinho o ganho dos ecos mais distais, ou seja, o TGC, que é exatamente isso. O TGC ele trabalha com o ganho por níveis de eco, pelo tempo do eco. Então, os ecos que levam mais tempo para voltar, que são essas mais profundos, eles estão naqueles TGC mais inferiores. Eles correspondem ao plano de profundidade da imagem. Então, eu aumentei um pouco, ficou um pouco mais ecogênico, né, as porções mais profundas, por conta disso. Eu acentuei a sensibilidade dos ecos mais profundos. Então, ó, se a gente pega essa imagem e compara com aquela primeira, a gente percebe a evolução. Ó, 12, frequência de 12 MHz, Dynamic Range, e o foco para cima. A primeira mudança foi diminuir a frequência, depois a segunda mudança foi baixar o foco,
e a outra mudança é Dynamic Range e TGC. Ok? Muito legal, né? Eu acho muito bacana essa condição que a gente tem de ir valorizando as imagens e melhorando e trazendo, inclusive, mais facilidade para o diagnóstico.